Veja, eu antes queria muito ser presidente do Brasil, porque eu tenho um sonho de apresentar ao país um projeto novo que me projetará para a história. Hoje eu sinto a obrigação de ser candidato, porque eu estou virando o único candidato contra esse sistema. Um sistema calhorda, que faz com que o país produza milhões de desempregados, 40 de cada 100 trabalhadores na mais selvagem informalidade, enquanto os políticos fazem esse banquete de alienação e responsabilidade de ladroeiro em Brasília. Portanto, eu sou candidato por cima de pau e de lata e o sistema vai ter que me engolir, como diria o velho Lobo Zagallo. Então, os europeus inventaram um negócio chamado neoliberalismo. Qual é o neoliberalismo? O neoliberalismo é, eu preciso diminuir o Estado, reduzir o custo desse Estado, desentranhar esse Estado da economia para restaurar minha capacidade de competir com os orientais que vêm desonerado do modelo de Estado que eles têm. Ok, isso é um problema deles, nunca foi o nosso. Aqui nunca foi o nosso problema. Mas esses dois problemas, o financiamento pelo crédito externo estrangulado e a não aposta na ciência e tecnologia nacionais, que nos fez dependentes de um padrão de consumo que nós não sabemos produzir, gerando um desequilíbrio eterno e grave e crescente das nossas contas com o estrangeiro. Pronto, está aí o problema. E a resposta que eles tentaram fazer, inclusive o Lula e o Fernando Henrique, diziam que eram sociais, que eram amigos do povo, que eram pela pobreza, mas engoliram com casca e tudo o ideário neoliberal. Sendo que nós não somos a Inglaterra, nós não temos um estado de bem-estar social, nós não temos uma seguridade social. E olha os números dessa tragédia. Sabe aquele país que parou 10 anos de crescer? Agora vai cobrar um preço mais caro pela inflação. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós estamos há 15 anos, Lula, Fernando Henrique, tudo junto, há 15 anos a indústria brasileira está trabalhando com 25 a 20% de capacidade instalada ociosos. Sabe o que quer dizer isso? A minha fábrica de garrafa tem capacidade de produzir 1000 garrafas e só tem 750 pessoas capazes de comprar. E como é que aparece a inflação no Brasil? A inflação no Brasil não é de demanda. Por que o juro sobe? Por que é o maior do mundo? E vai subir mais, senhores empresários que estão aqui. A pancada que vem por aí de juros é um negócio escandalosamente criminoso. Eles vão aumentar a taxa de juros 1,5% agora em dezembro. Sabe quanto é que sai do Tesouro Nacional, do caixa do governo, do dinheiro dos nossos impostos, para financiar 1,5% de taxa de juros a mais que o governo vai aumentar agora em dezembro? 75 bilhões de reais. Sabe quanto é que custa o socorro emergencial para 40 milhões de pessoas? 70 bilhões de reais por ano. Eles vão derrubar de 40 milhões para 17 milhões agora. O prefeito já está vendo urso de gola. E o povo brasileiro vai levar essa pancada agora, porque diz que não tem dinheiro. Agora, o que é que nós temos que fazer? Ora, o que nós temos que fazer é dar ao produtor brasileiro, ao industrial brasileiro, ao agricultor brasileiro e ao consumidor brasileiro as condições práticas de produzir o padrão de consumo que o nosso povo deseja. É uma coisa muito clara. Eu vou dar exemplo prático, porque parece que eu estou no limite da teoria. Quando estourou a pandemia, vocês acompanharam a angústia dos governadores para comprar respirador. Governador tendo que pagar 3 vezes o preço e pagando o custo de ou deixar o povo morrer sufocado, ou ser acusado amanhã por um picareta do Ministério Público, descuidado, de estar roubando. Por quê? Porque o Brasil não sabe fazer respirador. Respirador é uma coisa tecnologicamente ridícula de simples de fazer. A Universidade da Paraíba desenvolveu em 3 meses. Mas não tem escala industrial, não tem estrutura de produção, e o Brasil então está importando tudo. Sabe quanto é que o governo brasileiro, antes da pandemia, estava gastando do nosso tostão sofrido, financiando emprego nos Estados Unidos, na Europa e na Índia e na China? 17 bilhões de dólares.
a um câmbio de 5,60, nós estamos falando de 110 bilhões de reais por ano, que é dinheiro que nós estamos gastando para comprar coisas que a gente precisa ter só na questão da saúde e que a gente não tem sido capaz de organizar um mercado de produção disso aqui, porque tem muito canalha recebendo propina, como nós vimos aí na CPI. O camarada se acertando, um coronel, um pastor, isso é a cara do Brasil que apodreceu. Num restaurante de Brasília, um coronel, um pastor, coronel do Exército brasileiro, que a gente achava que era uma instituição honrada, séria, eu quero continuar achando que sim, mas o Bolsonaro corrompeu a cúpula, tudo ladrão, tudo ladrão. Agora sabe o que está acontecendo? Por que a gasolina está cara? Vocês pensam que é poesia o que eu estou falando? Por que o óleo diesel está que arrebenta os caminhoneiros? Por que o gás de cozinha tem o maior preço da história? Por que a gasolina está do jeito que está, descambando para R$8 em alguns lugares do Brasil? A mesma coisa. O Brasil, meu compatriota, meu irmão, minha irmã, o Brasil sabe fazer gasolina desde 1961. É refinaria. Você pega o petróleo, bota dentro a matéria-prima, vamos dizer, cozinha, e tira a gasolina para cá, o querosene para colar, e o gás de aviação para colar, o querosene de aviação para colar, e o gás de cozinha para colar. A gente sabe fazer isso. Sabe o que essa gente está fazendo? Paralisou 1/3 da capacidade de produção de refino da Petrobras hoje, e estão importando da gasolina do estrangeiro, em dólar. Sabe o que eles fizeram? O Brasil produz um barril de petróleo por $8 do pré-sal. Explodiu, ganhou escala. É o petróleo mais barato do mundo que nós estamos tirando do nosso subsolo. Graças à ciência brasileira, financiado com dinheiro do povo. Custa $8 um barril para a Petrobras produzir. Sabe quanto é que ela está cobrando da gente? Ela está cobrando o preço se nós tivermos que importar esse petróleo lá do estrangeiro, 100%. Que eles chamam de preço de oportunidade. E o outro é o preço de paridade internacional. Então é o seguinte, chega a gasolina em dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, a gente precisava de R$3,70 de real para comprar $1 de gasolina. Agora nós precisamos de R$5,60. Então você pega o preço do barril internacional e dolariza o preço do combustível. Aí está a explicação. Gerando emprego com o nosso sofrido dinheiro no Texas, onde estão os canalhas que financiam, por exemplo, o Sérgio Moro, que já está prometendo para servir aos norte-americanos, privatizar a Petrobras. No mundo do petróleo não existe isso. Não é, por exemplo, telefonia, que a gente bota TIM para brigar com a Claro, com a Vivo, e se eles acharem ruim, tratarem a gente mal, a gente troca de um para o outro. No mundo do petróleo não existe isso. A escala é tão gigante que quem comprar a Petrobras vira monopólio, que hoje é o prático dela, ela tem um monopólio. Por isso ela tem que ser estatal, como 80% das companhias do mundo são estatais. Ou seja, eu não estou falando de poesia, estou falando do preço do gás de cozinha da senhora aqui lá do Iunsul, que está fazendo as 3 refeições numa hora só e guardando, porque ia botar esquentar no micro-ondas, mas eles também dolarizaram a tarifa de energia. O empresário sabe que a energia subiu muito mais do que os 10,5% da inflação. E aqui está a explicação da inflação que o Mourão pediu. É dólar. Tudo que a gente compra do estrangeiro, a gente paga com dólar. Subiu o dólar, sobe o trigo. Subiu o trigo, sobe o pão. Subiu o dólar, sobe a matéria-prima da química fina. Subiu a matéria-prima da química fina, sobe o preço do remédio. Vocês perceberam o que fizeram com o nosso país? Então aqui está a pista. O Brasil precisa abandonar esta ideia estúpida e discutirmos entre nós um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento. O rumo é enfrentar e superar a miséria e a desigualdade, e nós temos que trabalhar com um plano. A ideia, no meu caso, é que o Brasil se impõe a tarefa de ser um país tão desenvolvido social e economicamente como a Espanha, que nem é o mais rico, nem é o mais pobre dos países da Europa, em 30 anos. Isto é perfeitamente praticável. A renda per capita deles é 3 vezes a brasileira. Para a gente alcançar a renda deles, nós precisamos crescer 5% ao ano durante os próximos 20 anos. Ora, nós crescemos 50 a 6,7, por que não perde mais? Porque agora nós não podemos mais ter a ilusão de que quem vai financiar esse desenvolvimento é o capital dos outros. Nós temos que construir o capital em casa. Como é que você faz a construção de um capital em casa? Com uma reforma profunda das contas do governo.
Como é que a gente faz isso? Cobrando mais de pobre, de classe média, que é só quem paga hoje? Não, diminuindo os impostos. É tão cruel a realidade política brasileira, tão cretina e criminosa, que eu posso oferecer mais recursos para investimento, diminuindo impostos, como aliás fiz quando governador do Ceará. Como é a mágica disso? A mágica disso é a seguinte: hoje, uma senhora pobre de São Benedito, quando atende uma ligação num pré-pago, não sabe que está pagando 40% da conta do pré-pago de imposto. Quando um cidadão entra em casa, liga a luz e liga a televisão para ver as mentiras da Globo, né, as conversas mole da Globo, ou as imoralidades da Globo. Então veja, quando o cidadão acende uma luz, está pagando 40% de imposto. 40% de imposto. Sabe quanto é que um milionário que ganha R$1 bilhão de lucros e dividendos e bota no bolso, paga de imposto ao povo brasileiro? Nem um puto. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda, chama Imposto sobre Lucros e Dividendos Empresariais. O mundo inteiro cobra. Só o Brasil e a pequena Estônia no leste da Europa não pagam. No Brasil, deixa eu dizer para vocês, um motoqueiro de aplicativo, todo ano tem que pagar 4% do valor da moto dele, usada que seja, de IPVA. Se não pagar, a Polícia Rodoviária pega, recolhe para o Detran. Se não pagar a multa e não sei o que e tal, vai para um leilão, o cidadão perde a moto, que é o trabalho dele. Os donos de jatinho, de lancha, de helicóptero, de iate no Brasil não pagam nem um centavo. O imposto territorial rural, do latifúndio, do agronegócio exportador do centro-oeste brasileiro, recolhe por ano no Brasil, por ano, o que Fortaleza arrecada de IPTU. Ou um mês do IPTU de São Paulo. Por aqui está o caminho. Agora veja, tecnicamente, só em linha com as melhores práticas internacionais, eu acho 3 trilhões de reais em 10 anos. 3 trilhões com T de tapioca para a virada do jogo e retomar o crescimento, o desenvolvimento, o emprego e a superação do atraso tecnológico, construindo a nossa própria poupança aqui. Por que ninguém faz? Aí que está o buziles e é com isso que eu termino. A política. Por quê? Porque um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, que cobrasse 0,5% ao ano, 0,5% ao ano, só de quem tem patrimônio superior a 20 milhões de reais, atingiria 58 mil pessoas em 210 milhões de habitantes. E arrecadaria algo ao redor de 60 bilhões de reais por ano. Suficiente para botar 5 milhões de crianças em creche em tempo integral, num ano. Agora são 58 mil pessoas apenas. O único cara que fala nisso sou eu. Ninguém fala, porque são 58 mil donos da paróquia. Eles é que dão as cartas, eles é que financiam os políticos, eles é que têm as televisões para dizer que o cara é feio, que o cara é bonito, e eles querem ver o cão pintado de azul e não querem me ver. Mas não sou eu, eles não querem ver essas ideias. Mas eles não sabem que quem manda neste país não são eles, é o nosso povo. E é nisso que eu aposto.